Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. A gente está aqui toda semana falando da Palavra de Deus, estudando no nosso GC, tentando compartilhar isso com você também por meio desse GC Online. E o nosso desejo é que você que está aí do outro lado possa ser edificado, né, pelo nosso tempo aqui também, aprenda também a como fazer o seu GC funcionar e possa ser também avivado, né, para poder continuar mesmo num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, né. Eu quero poder começar então esse nosso encontro de hoje orando pela nossa vida. A gente sempre começa o GC orando, né, pela nossa vida. Tem aí o quebra-gelo, a gente troca uma ideia depois, mas é importante a oração para que tudo que nós fizermos aqui façamos debaixo dessa vontade de Deus, dentro dos limites também da proposta do próprio GC. Amém? Pai, a gente quer te louvar e te engrandecer, te exaltar. Obrigado, Pai, pela nossa vida, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, que está aqui, dos meus irmãos. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, Pai, famílias, ó Pai, diante do Senhor, confiantes, ó Pai, nos Teus propósitos, Pai, nos Teus planos. Pedimos ao Senhor, Pai, para que encontre sempre em nós, ó Pai, ou nos dê um coração sempre quebrantado, Pai, humilde, Pai. Pai, toca-nos, ó Pai, nos fortaleça, Pai, aviva-nos, ó Pai, e também nos encoraja, ó Pai, a continuar. Que possamos ser, ó Pai, uma referência, Pai, luz, ó Pai, no nosso tempo, na nossa época, Pai, que as pessoas te conheçam, Pai, através de nós, Pai, e que através, ó Pai, da nossa vivência, Pai, do nosso testemunho, Pai, as pessoas possam, Pai, desejar te conhecer, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a revelar Teu nome ao mundo, Pai, inclusive por meio da nossa unidade, Pai, porque assim o mundo vai acreditar que o Senhor nos enviou, quando nós formos um, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Jesus. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Nós confiamos em Ti, Jesus. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Obrigada, Rei Jesus. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Eu recaio em Tua graça.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Estamos alicerçados em Ti, Tu és a rocha inabalável. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o Sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Que bom, que bom. Glória a Deus, Pai. Eis-nos aqui para fazer Tua vontade, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Você possa ser muito bem-vindo e bem-vinda. A gente continua aqui no Sermão da Montanha, estudando aqui hoje o tema Uma Fé Verdadeira, lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Mateus 7, a partir do verso 21. O texto fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A lição de hoje fala sobre uma fé verdadeira. A fé verdadeira, exposta por Jesus, não é somente algo de boca para fora, mas é uma mudança interior, uma mudança genuína e uma experiência real com Jesus, assim como o apóstolo Paulo teve uma experiência genuína com o Senhor, né? A confissão dos lábios é reflexo da crença, ou deve ser reflexo da crença do coração, né? Para que a confissão em Jesus possa ser verdadeira, é necessário uma ação milagrosa do Espírito Santo. Então, falar que acredita em Jesus e até mesmo, segundo o texto, realizar algumas obras que são milagrosas, não faz de nós alguém aceitos e conhecidos por Deus. Isso já ensina para a gente que é totalmente possível nós realizarmos milagres, expulsarmos demônios, tudo em nome de Jesus, e ainda assim nós não sermos conhecidos e Ele dizer que as nossas obras são ruins, são obras más, né? Objetivo da lição. Muitos hoje, embora digam abertamente crer em Jesus, na verdade, nunca o conheceram de fato. Então, é uma relação que é mútua. Assim como você não é conhecido por Cristo, Cristo também não te conhece, apesar da familiaridade com algumas obras que apontaria a gente a basicamente acreditar que a pessoa é de Deus. Então, assim, olhando, nossa, parece tanto, fala igual, enfim, nós já falamos sobre isso, né? Faz coisas parecidas com as que Cristo fez, mas Cristo não conhece. A confissão pública vazia de fé não contém verdade e é uma profissão sem realidade, impossível de os salvar do juízo. Paulo nos escreveu que para sermos salvos precisamos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Lá em Romanos 10, podemos destacar 3 aspectos de uma confissão verdadeira. Primeiro, reconhecer Jesus como Senhor. Então, a gente tem que reconhecê-lo como Senhor. E tem uma dificuldade que a gente reconhece Ele como Salvador, mas não como Senhor. E se a gente só reconhece como Salvador, a gente se sente livre, salvos, e agora a nossa vida a gente pode viver como quiser, porque somos livres. Mas quando reconhecemos o Senhor, reconhecemos Jesus como nosso Senhor também, além de nos sentirmos livres, nós somos livres para obedecê-lo como nosso mestre, né? Esse é um título divino, uma tradução da palavra judaica Jeová, ao grego do Antigo Testamento. Portanto, dentro dessa perspectiva, podemos dizer que isso constitui abrir mão do controle da nossa vida. Não vai adiantar você confessar com os seus lábios sem que a sua vida acompanhe essa confissão. É exatamente o que a gente sempre fala em cada um dos nossos G6. Tem que ser compatível, o discurso tem que ser compatível com a prática, para que de fato a gente possa ver algum tipo de equilíbrio na nossa vida e algum testemunho. Então, falar de Jesus não faz de nós alguém que é de fato cristão ou alguém que é conhecido por Jesus. Não só falar, realizar obras e milagres e profetizar e todo esse movimento não nos coloca como alguém que Cristo conhece. O texto fala assim: Senhor, mas no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não realizamos milagres? Sim, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. É o que Cristo fala. Nesse iniciozinho de conversa aqui, Jordan e Raíssa, o que vem à mente de vocês quando a lição propõe essa ideia e também o texto deixa claro que, apesar do que fazemos, de como falamos, se isso não é compatível com aquilo que cremos de fato no coração, não faz sentido nenhum. A primeira coisa que vem na minha mente é a declaração do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é quando ele declara que eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte.
Essa declaração do Paulo mostra para nós que o conhecimento de Cristo, o conhecer a Cristo, sempre nos leva a um lugar, a um passo além do conhecer a Cristo. O conhecimento de Cristo, por ora, nos leva ao seu sofrimento, a participar da morte de Cristo, e essa morte ela nos transforma, né? Não é só eu conhecer, não é só eu idealizar também um Cristo Salvador, um Cristo que me redimiu de todos os pecados, enfim, mas é entender que Cristo ele quer se relacionar com nós, ele quer que participemos dessa mesa junto com ele, né? Quando conhecemos a Cristo, nós temos essa oportunidade de participar dessa mesa, né? Desse sofrimento que o apóstolo Paulo traz na carta dos Filipenses, e também com os nossos irmãos. Não tem como eu querer conhecer a Cristo, eu conhecer a Cristo e não querer conhecer a história da Raíssa, não participar da vida da Raíssa, não participar da vida do Rafa. Então, a primeira coisa que vem na minha mente, né, nesse início de estudo, é essa declaração do apóstolo Paulo. Parece que aqui no texto, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, irá entrar no reino dos céus. Parece que tem gente que está equivocada, se apegando ao simples fato de chamá-lo de Senhor, para achar que isso garante estar com ele. Então ele está quase que exortando, olha, o fato de me chamar de Senhor não tem garantia de que você vai estar comigo. E parece que tem um contra-argumento que é, mas e os milagres que eu fiz? Mas e os demônios que eu expulsei? Né? Apesar dessas obras que você fez, vocês não as fizeram em meu nome e eu não vos conheço. Né? Muitos me dirão naquele dia, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres. Então eu lhes direi abertamente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o que é mal. Então até essas obras que eles fazem supostamente em nome do Senhor Jesus, como não é genuíno essa transformação e essa fé, essas obras são tidas no texto como obras ruins, né? Sim, nós conseguimos ver que é uma profissão de fé vazia, somente com palavras. E são exatamente pessoas que sabem muito sobre Jesus, mas só sabem informações vazias sobre ele, não tem relacionamento com ele. Então, obviamente, tem aquelas vestes espirituais, a fala é como de um cristão, algumas ações também são, mas na verdade dentro do seu coração não tem nada de Jesus, não tem relacionamento com ele. Isso aí. Um outro aspecto que a gente pode destacar aqui de uma confissão verdadeira, além desse reconhecimento do senhorio de Cristo, é uma mudança de atitude. É uma metanoia, muda aqui dentro e muda tudo. Né? Então tem que ter essa mudança de atitude. Se nós tivemos uma experiência com Cristo e isso não mudou nada, a gente tem que desconfiar. Então, essa mudança de atitude. Pela fé somos movidos pela graça de Deus a amar as pessoas, a amar outras pessoas. Existe uma mudança radical em cada um daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, o que se espera, então, daquele que tem uma fé verdadeira? Primeiro, que ele confesse Cristo como Senhor e Salvador, né, como autor da nossa fé. Segundo, que ele se abra, ou que seja visto na vida dele, uma mudança. Não importa em qual período do processo de mudança essa pessoa esteja, mas tem que ter um sinal de mudança, que é quase que aquilo que a gente chama de frutos dignos de arrependimento. Agora que Cristo veio a mim, e eu nasci de novo, a minha mente mudou, né? Aqui no caso da lição, ela vai citar assim que nós somos movidos pela graça de Deus a amar. Está aí um sinal de uma mudança, porque o amor, a capacidade, a disposição de amarmos uns aos outros é só por meio de Deus. Só Deus para fazer um ser humano amar o outro ser humano. Porque sem Deus, todas as relações entre os seres humanos é objeto, cada um no seu próprio interesse, no seu egoísmo, no seu individualismo, e ninguém se preocupa com ninguém. Essa mudança que a gente tem por meio do Evangelho e da fé genuína nos leva agora a amar de forma real. Né? E um outro ponto que pode ser destacado também é a confissão pública. Então, eu reconheço o senhorio dele, né? Eu tenho uma mudança genuína, e agora essa mudança genuína, ela serve como uma confissão pública. Eu mudei e as pessoas percebem essa mudança, né? Que é a confissão pública. A confissão é pública. Crer em Jesus é confessá-lo. Né? Melhor, crer em Jesus e confessá-lo não é uma declaração particular e pessoal,
mas é um testemunho público. A gente precisa entender que, eu creio na minha. Não, eu creio e isso é público, porque os homens e as mulheres que vieram antes de nós, porque criam em Jesus, isso era público, tornavam isso público. Não é assim, eu creio em Jesus. É a vida que eles viviam, fazia com que eles fossem identificados como crentes em Jesus. Quando nós somos chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, é exatamente porque se percebe em nós algumas práticas e a fé, algumas falas que são do próprio Cristo. Eles são pequenos cristos, pequenos imitadores de Jesus, né? Os que creem em Jesus não possuem vergonha de assumir que estão com Ele. Cristo não é um pingente no pescoço, uma camisa ou uma imagem de proteção de tela do celular. Cristo é a própria vida do cristão. Como que o cristão que tem uma fé genuína, como que esse que tem uma fé genuína vive debaixo do senhorio de Jesus? Mudando constantemente de atitude, evoluindo, crescendo, amadurecendo, sendo edificado e testemunhando, confessando publicamente isso. Então, existe uma parte do nosso testemunho que nos identifica como seguidores de Jesus e fala também sobre a nossa fé. E aí, Jordan? A fé verdadeira, ela parece que esses passos, né, de perceber a fé verdadeira, parece que nos leva a pensar que essa confissão pública nos leva a esse lugar de entender que nós temos um papel importante na vida do outro, né? Porque, por exemplo, se a gente tem boas ações, boas obras, consegue fazer um trabalho legal, sei lá, na comunidade que você mora, no ambiente que você mora, a sua obra é legal, mas a partir do momento que você coloca o senhorio de Cristo nessa obra, a sua obra também se transforma nesse exemplificar de fé verdadeira. A gente faz boas obras, nós praticamos aqui a solidariedade, enfim, tantas outras coisas, mas é por meio de Cristo. Essa é a fé verdadeira, é colocar Cristo no centro de todas as coisas, de todas as nossas ações, e é por isso que tem que ser uma confissão pública, é por isso que eu tenho que falar, olha, se eu estou aqui, por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, diversas vezes, né, ele vai escrever a carta, ele fala que ele foi enviado por Deus, digo da parte de Deus. Então, é interessante pensarmos por esse lado. E até mesmo também entender que a confissão pública tem a ver também com a grande comissão. A ordem que ele disse assim, indo, façam discípulos, né? Discípulos para ele. E as pessoas precisam ver em nós uma confissão pública que excede o que a gente fala. Tem que ser uma confissão pública vivida. As pessoas estão cansadas do que a gente tem para falar. Elas querem agora ver o que a gente já falou durante tanto tempo. Deixa eu ver, né? Onde que estão as tuas obras? O que você vive? Entendeu? E Deus, ele está além disso. Ele julga as nossas obras pelas nossas motivações, por esse chamado de Senhor e não viver de acordo com o desejo dele. Então a lição fala assim, que Cristo é a vida do cristão. Não tem mais a minha vida. Paulo fala isso aos irmãos da Galácia, né? A vida que nós vivemos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós fomos crucificados com Cristo. Não tem mais, porque minha vida, porque eu estou te dando a minha vida. A nossa vida tem um dono, nossa vida foi conquistada, foi comprada, né? Portanto, uma confissão de fé apenas verbal, não moral, uma confissão apenas de lábios, não de vida, torna as palavras sem valor algum. É exatamente aqui que a gente precisa enfatizar, né? Que se você confessa de lábios e não confessa a ética do reino com a sua vida, que é o Sermão da Montanha e vários outros ensinamentos, se você reproduz as falas de Cristo com os seus lábios, mas não se vê na sua vida, o nome disso é hipocrisia. É hipocrisia. E as pessoas não vão querer conhecer o seu Cristo, não vão querer conhecer o meu Cristo. Lá o pastor Rafa fala muito bem, mas olha como é que ele trata a esposa, como é que eles se relacionam entre si. Olha só como é que é legal, como é que em João 17, o Jesus deles pede para que eles sejam unidos, e olha como é que eles ficam brigando entre si. É isso. Vocês entendem, então, que a confissão pública, ela serve como um testemunho para o mundo de que nós somos enviados por Cristo e que houve uma mudança de mentalidade,
e que agora nós temos um Senhor. Está aí um problema difícil de encarar, mas que é urgente e é necessário. A fé cristã não é pautada nas palavras apenas, mas na submissão total ao senhorio de Cristo. Então não é, Jesus, o que o Senhor quer que eu fale? É, Jesus, o que o Senhor quer que eu viva? Como que o Senhor quer que eu caminhe, que eu dirija a minha vida? Né? Conclusão aqui. Por que me chamas, ou por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha só, Jesus, Lucas capítulo 6, verso 26. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, ele é Senhor de quem? Daqueles que obedecem, daqueles que fazem o que ele manda. A verdadeira fé, ela é ativa, revestida de frutos. Existe um enorme espaço entre o dizer e o fazer. Se as nossas palavras não forem corroboradas por nossas atitudes, serão palavras vãs, desprovidas de verdade. É por isso que não adianta dizer que é cristão se o comportamento diário diz totalmente diferente. A lição falando, não adianta nós dizermos que somos cristãos se a nossa vida diária, se nas coisas ordinárias da vida, se em casa, se na fila do mercado, se no ponto de ônibus, as nossas atitudes dizem o contrário. Como aplicar isso à nossa vida? Os que se declaram cristãos fizeram uma confissão de fé em Cristo Jesus, lá na conversão, publicamente por meio do batismo. Mas isso não impressiona o próprio Cristo. Se as nossas palavras piedosas e ortodoxas não vierem acompanhadas de evidências da nossa sinceridade em boas obras de obediência. Então, embora a gente possa ludibriar os outros pelas palavras, Cristo não pode ser ludibriado. Ele quer que nós o façamos o Senhor das nossas vidas. Ele quer que a nossa mentalidade possa ser transformada, mudada. E Ele quer que nós vivamos uma vida pública que confessa o nome dEle. A sua vida pública, o seu cristianismo público envergonha o Evangelho? O seu cristianismo público envergonha o nome de Deus? Quero orar por você, por mim, para que Deus nos ajude a vivermos uma vida de submissão, para que nós não sejamos a vergonha do Evangelho, que o Evangelho é a mensagem de um homem inocente que morreu no nosso lugar, não para que nós brincássemos com o nome dele, mas que tivéssemos o compromisso de entender que por meio do nome dele, vidas podem ser transformadas e restauradas. Então, uma exortação para você que está aí, para mim que está aqui, para nós que estamos aqui, vamos parar de ficar brincando com o Evangelho, brincando com o nome de Deus, brincando com as coisas do reino de Deus. Deus ele tem uma agenda urgente em se fazer conhecido. E a gente não pode ficar brincando com o nome dele, nem brincando de ser crente. Pai, nos ajuda a vivermos uma vida, Pai, onde os discursos são compatíveis com a vida, com a realidade do que vivemos. A gente sabe, Pai, que a gente vai falhar, que vai errar, que vai pecar, que vamos cair. Sabemos também que temos um advogado que nos levanta, Pai, que nos perdoa, que nos ajuda. Mas o que nós não queremos, Pai, é viver uma vida todinha, Pai, enganando, Pai, a nós mesmos, acreditando que o simples fato de realizarmos milagres, de profetizarmos, de em Teu nome fazermos maravilhas, nos torna aceitos pelo Senhor. Nos dê uma fé verdadeira, Pai, que nos garante que há uma mudança acontecendo, Pai, no nosso interior. E nos dê, Pai, paciência para perceber essa mudança, de forma, Pai, que essa mudança acontecendo em nós serve de testemunho para tantos outros e outras, Pai, com quem nós iremos cruzar pelos caminhos, Pai. Nos dê, Pai, equilíbrio no falar. Desfaz com esse abismo, Pai, entre aquilo que falamos e vivemos. Em nome de Jesus. Que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a viver uma vida compatível com a vontade dEle. Até semana que vem. Eu me